Nós vamos ler, irmãos, a Santa Palavra de Deus. Nós vamos ler somente dos versículos de 1 a 3, mas vamos meditar em todo o capítulo nessa manhã. Neemias 1, de 1 a 3. Quem encontrou pode dizer amém. Amém. Leamos todos juntos numa só voz, assim diz a palavra de Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Oremos ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui para dar toda a glória somente ao Senhor. Pai, a Tua palavra já mostrou quão pecadores somos. Ó Pai, ela nos confrontou na leitura desde o início. E nós te pedimos perdão mais uma vez, confiamos que nos perdoaste, Senhor. Mas livra-nos, Deus, ó Pai, de viver uma vida, Senhor Deus, que não é sincera diante do Senhor. O texto de Tiago diz que o Teu Espírito, Deus, anela por nós zelosamente, com ciúmes de nós, porque Ele quer que o nosso coração seja totalmente Teu. E Ele mesmo disse que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Senhor, nós não queremos ser achados Teus inimigos, e por isso, Deus, batemos no peito nessa manhã e dizemos: sê propício a nós, pecadores. Tem compaixão de nós, pela graça de Jesus, e transforma o nosso coração, de maneira que nós tenhamos um coração totalmente de Cristo Jesus, para que as nossas vidas, Deus, sejam úteis em Tuas mãos, e para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado sobre tudo e sobre todos. Deus tem compaixão de nós. Fala a nossa alma e abençoa a nossa vida. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Amados amigos e irmãos, alguns dias atrás, conversando com um importante teólogo de nossa igreja, ele me dizia: será que a Igreja Presbiteriana Unida não perdeu o time? Será que ela não deveria ter saído do centro da cidade e ido para um lugar mais importante para acompanhar a nobreza da cidade de São Paulo? E eu olhei para aquele senhor e ri, e falei: a Igreja Unida está no centro da cidade, no centro da vontade de Deus, onde o Senhor quer que ela esteja. E a Igreja Unida no centro da cidade de São Paulo é uma prova de que Deus ama a cidade de São Paulo, que Deus não desistiu do centro e que Deus quer usar a cada um de nós para alcançar a partir de São Paulo o Estado, o Brasil e o mundo. Amados irmãos, para mim o eixo do qual Deus quer alcançar o mundo inteiro é aqui a Rua Helvétia 772. Tudo está girando ao redor do que Deus está fazendo aqui, e a partir daqui nós vamos alcançar o Brasil e o mundo para a glória e honra do nome de Jesus. Mas para isso, eu e você temos que nos dispor para sermos usados totalmente pelo Senhor. O nosso querido missionário Ashbel Green Simonton, missionário que trouxe o presbiterianismo ao Brasil no ano de 1859 e foi sepultado nesta cidade, está sepultado lá no cemitério da Consolação, e sua alma já está com Jesus há muito tempo. Simonton, no final do seu diário, dizia, referindo-se ao enchimento do Espírito Santo, entenda a linguagem dos dias dele, ele dizia o seguinte: quem me dera que o Senhor me desse um batismo de fogo, que me purificasse das minhas escórias, que me desse um coração totalmente de Cristo Jesus. Que Deus dê a mim e a você um coração totalmente de Cristo Jesus, para que nós sejamos usados, irmãos, como igreja, para ser um instrumento para mudar as nossas famílias,
para mudar a nossa cidade, para mudar esse país que tanto carece da graça de Deus, para alcançar as nações com o Evangelho do Senhor Jesus. Mas como ser usado por Deus? É isso que nós vamos aprender com a vida desse homem de Deus, amados irmãos, chamado Neemias. Neemias, queridos irmãos e irmãs, é um judeu, nascido no exílio, certo? E que se tornou copeiro de Artaxerxes, o imperador de um dos maiores impérios da história da humanidade. Amados irmãos, os persas dominaram sobre 127 grandes províncias, irmãos. Eles chegaram a dominar até além dos países da região da Índia, amados amigos e irmãos, alcançando até regiões da China e também, amados irmãos, beirando a Europa, porque eles chegaram a atacar os próprios gregos e conquistar algumas cidades da Grécia. Quem viu o filme 300 se lembra disso, amado irmão, um grande império. E Neemias, judeu nascido no exílio, foi feito copeiro do rei. Copeiro do rei, irmão, é um cargo de tremenda confiança, porque antes do rei beber o vinho, amado irmão, o copeiro do rei tem que beber. E se o vinho estiver envenenado, o copeiro morre no lugar do rei. Então Neemias é amigo pessoal do rei, de um dos maiores imperadores da história da humanidade. Ele tem um cargo de confiança, ele é quase como se fosse um ministro amigo do rei. É alguém que tem a comunhão íntima do rei, a confiança do rei. É alguém que mesmo assim se dispôs para ser usado por Deus. O nosso texto nos apresenta então essa tese: como ser usado por Deus. Em primeiro lugar, interesse-se pelo povo de Deus. Como ser usado por Deus? Interesse-se pelo povo de Deus. Vamos para o texto comigo. Versículos de 1 a 3, onde nós lemos o texto. Versículos 1 e 2, melhor dizendo. Eu leio 1, vocês o 2. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Vocês o 2. Como ser usado por Deus? Interesse-se pelo povo de Deus. Neemias, irmãos, era um homem rico, era um homem próspero, era um homem influente de uma das maiores cortes da história da humanidade. Ele não precisava se interessar por ninguém. Ele não precisava se preocupar com ninguém. Ele já tinha experimentado o que os homens chamam de a sua própria realização pessoal. Mas a Bíblia diz que ele está na cidadela de Suzã, que era a capital de verão dos reis, dos imperadores do Império Medo-Persa. E ele estava ali no mês de Quisleu, amado amigo e irmão. Quisleu é o mês que vai entre o final de novembro e início de dezembro. No ano 20º, ou seja, já havia 20 anos que Artaxerxes estava no trono. E ele estava ali naquele momento, era a capital para onde os imperadores iam, tanto no verão como no inverno. E lá estava ele na cidade, veio Anani, que era irmão de Neemias, irmão de sangue, foi a Jerusalém. E Neemias então, irmão, se interessa pelo povo de Deus, quando pergunta ao seu irmão, o que aconteceu com os judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém? Como ser usado pelo Senhor? Nós precisamos nos interessar, irmão, pelo povo de Deus. Nós precisamos nos interessar pela obra de Deus. Se nós vivemos olhando somente para o nosso próprio umbigo, se nós fazemos desta terra o nosso próprio céu, e achamos que a única coisa que importa é a nossa realização aqui, nós vamos ser usados para construir o nosso próprio trono e o nosso domínio, e sinto em dizer a você que logo terá fim, porque a sua vida aqui será passageira. Mas se você quer ser usado por Deus, você precisa se interessar pelo povo de Deus, você precisa se interessar pela obra de Deus. Irmãos, no ano de 1998, eu era seminarista aqui no JMC. E lá na minha igreja de origem, uma igreja histórica, antiga como a nossa Igreja Unida, a Igreja Presbiteriana Central de Paracatu, tinha uma missionária que conduzia os adolescentes, e ela começou a colocar no coração dos adolescentes o desejo de orar pelo Chile. E a minha irmã fazia parte daqueles adolescentes.
E eles começaram a orar, e o pastor não dava ideia para eles, nem o conselho dava ideia para eles, mas eles começaram a orar pela igreja presbiteriana no Chile. Mal sabiam eles o estado em que a igreja presbiteriana no Chile estava e precisava melhorar. E eles oravam, e o pastor da igreja não aceitava, mas na equipe havia um outro pastor, um pastor que está no Rio Grande do Norte, ele era meu tutor no presbitério, o reverendo Mozaniel Medeiros. E ele era auxiliar e sentou com o pastor titular e virou para o pastor: meu filho, preste atenção, os seus adolescentes estão orando por missões, isso não é normal. E falou: e outra coisa, vocês mandam esses adolescentes lá para o Chile, você tem que pensar, o Mercosul está se abrindo, pode ser uma porta para o reino, pode ser uma porta para os nossos adolescentes. Convenceu o pastor titular dele, irmãos, que convenceu o conselho, porque os adolescentes oraram. E aquele conselho, irmãos, resolveu mandar para o Chile, numa viagem missionária, 40 adolescentes para pregar o evangelho durante um mês no Chile. Eles fariam obras de teatro na praça, na rua, pregariam nas escolas, amados amigos, se necessários visitariam prisões e algumas igrejas. E aí eles toparam. Só que o pastor da igreja fez contato com a Igreja Presbiteriana Nacional do Chile, que é mais conservadora na sua teologia e se parece mais com a IPB. Mas quando eles chegaram no Chile, alugaram um ônibus, eles perderam o telefone da Igreja Presbiteriana Nacional. E aí eles acharam, naquela época, um catálogo telefônico. Se você é jovem, você não sabe o que é isso, né? Mas eles procuraram lá um catálogo de telefone e acharam Igreja Presbiteriana de Valparaíso. E essa igreja era a igreja mais antiga do presbiterianismo na América do Sul, porque David Trumbull chegou no Chile 10 anos antes de Simonton chegar no Rio de Janeiro. E a igreja que eles foram era a igreja que David Trumbull era o pastor. Na época que ele plantou se chamava Union Church. E hoje, amados irmãos, é a Igreja Presbiteriana de Valparaíso, que tem um templo mais antigo que o nosso e cabem ali 600 pessoas. Olha a visão do missionário há mais de 150 anos atrás. E essa igreja pertencia à denominação da Igreja Presbiteriana do Chile. E eles chegaram ali e fizeram trabalhos evangelísticos. E foi justo na época do sínodo. E deram a oportunidade a um dos pastores que lá estava, era vice-presidente do sínodo de Brasília, de falar no sínodo. E quando ele falou no sínodo e os adolescentes fizeram seu trabalho, aquilo abriu uma porta, amados irmãos, para levar pastores do Brasil. Foram indicados 2 pastores antes de mim, e depois eu tive o privilégio de ser o pastor que o conselho da 6ª Igreja Presbiteriana de Santiago quis levar. E Deus, amados irmãos, para a glória dele, revitalizou aquela igreja, e outras igrejas chilenas quiseram pastores do Brasil, e de repente, então, depois de 4 anos ali, das 6 maiores igrejas da denominação, nós brasileiros éramos pastores de 5, e Deus usou esse projeto para a glória dele, para plantar outras 5 novas igrejas. O seminário funcionava à distância num convênio com os Estados Unidos. Deus usou a nossa equipe para estabelecer o seminário ali, e com os meninos que nós mandamos para o Brasil, amados irmãos, em 7 anos, 12 novos pastores foram formados, irmãos, naquela denominação. A igreja que vinha perdendo gente a cada ano, em 7 anos, para a glória de Deus, ganhou mais de 700 membros em todo o país, amado amigo e irmão. E depois que Deus nos abençoou, os jovens chilenos foram tomando a liderança do trabalho que nós realizávamos na denominação, e nós começamos a voltar. Até hoje tem pastores brasileiros lá. Mas o que eu queria dizer para você é o seguinte: o que começou despretensiosamente com um grupo de adolescentes orando, amado irmão, trouxe revitalização de uma denominação histórica num país, salvação de almas, transformação de vidas, e por causa de adolescentes que resolveram dobrar os seus joelhos e orar. Eu quero lhe dizer, amado irmão, que se você quer ser usado por Deus, você precisa se interessar pela obra de Deus. Você precisa parar de olhar somente para o seu próprio umbigo e entender que você foi salvo não para viver somente para você, mas você foi salvo, minha querida irmã, para revelar a glória de Deus. Você foi salvo, minha querida irmã, para exaltar o nome do Senhor. Você foi salvo, meu jovem, para ser uma bênção nesse mundo. Você foi salvo para proclamar aqui, ali e além que o pecador só pode ser reconciliado com Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que se tornar pastor, irmão, porque se for só pastor não tem ovelha, não é verdade? Mas é que nós entendamos o seguinte, que cada um de nós é um missionário, cada um de nós é um obreiro, cada um de nós, o Novo Testamento diz, é um sacerdote.
E Deus nos colocou onde nós estamos para que nós sejamos bênção. Então você precisa se interessar pela igreja de Deus. Você precisa se interessar pela obra de Deus. Você já parou para pensar que pessoas com as quais você trabalha estão caminhando a passos largos para o inferno? E você tem o evangelho que pode tirá-las da boca do inferno e trazê-las para o reino do Filho do amor de Deus. E você fica calado? Você se importa com essas vidas? Aqueles que Deus ama e escolheu só virão a Cristo por meio do evangelho. E você tem o evangelho. O que você tem feito com esse evangelho que o Senhor te deu? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que nós paremos de viver para nós mesmos e comecemos a viver para Deus. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Mas como ser usado por Deus? Além de se interessar pelo povo de Deus, o texto nos diz: compadeça-se do povo de Deus. Como ser usado por Deus? Compadeça-se do povo de Deus. Olhe comigo para o texto. Nós vamos ler versículos 3 e 4, amados irmãos. Versículos 3 e 4. Eu lerei o 3, a igreja o 4. Diz assim a palavra do Senhor: disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Você, o versículo 4. Compadeça-se do povo de Deus. Meu querido irmão, contaram para o Neemias que a situação em Jerusalém não era muito boa. Falou: o pessoal que não foi levado para a escravidão do exílio está ruim, Neemias. Está faltando até comida lá em Jerusalém. A coisa está complicada. Eles estão vivendo numa situação miserável, paupérrima. O muro de Jerusalém dá dó, Neemias. Nem parece que é a cidade de Deus. As portas queimadas pelo fogo. Ah, amados amigos e irmãos, já faziam mais de 80 anos que o povo, tinha voltado do exílio. O povo voltou com Zorobabel, irmãos, por volta do ano 536. Zorobabel, inspirado pela profecia de Ageu e Zacarias, voltou a edificar o templo, ainda que menor que o templo de Salomão. Esdras, irmãos, voltou por volta do ano 450, mais ou menos, 456, e pregou para o povo e começou a promover uma reforma moral e no costume da vida do povo, para que o povo voltasse para Deus. Mas ainda assim faltava liderança para reedificar os muros da cidade, para que o povo voltasse a se consagrar mais para o Senhor e para que a vida do povo melhorasse. E Neemias, quando soube disso, amados irmãos, ele se compadeceu. O texto diz para nós que ele ouviu essas palavras, ele se assentou. A ideia de sentar-se é se humilhar, irmão. Olha para você ver, se assentou no pó e na cinza, mas ele não fez só isso, ele chorou, amado irmão. Compaixão, amado irmão, é você sofrer com o outro. A palavra paixão do latim significa sofrimento. Compaixão é você sofrer junto com o outro, sentir as dores do outro. Neemias, quando ficou sabendo que o povo de Deus estava mal, irmão, não só, amado irmão, se sentou e se humilhou, diz o texto que ele chorou, mas mais do que isso, ele lamentou. Ele diz: Deus, por que teu povo está nessa situação? Deus, o Senhor não escolheu o teu povo. Mas mais do que isso, irmãos, ele fez mais. Diz a Bíblia que ele jejuou. Aquilo afetou tanto a vida desse homem de Deus, que ele disse: Deus, eu me recuso a comer alimento nesses dias, Deus, que teu povo está sofrendo. Eu quero depender de Deus, porque o teu povo está dependendo só de Deus. E ele, amados irmãos, orou. Neemias, irmãos, se compadece. Neemias sente a dor do outro. Neemias sofre com o seu povo. Neemias geme com a necessidade do povo de Deus. Neemias geme com a necessidade da igreja de Deus. Como ser usado por Deus? Compadeça-se
do povo de Deus. No primeiro texto lido do culto dessa manhã, que foi colocado ali com propósito, irmão, Jesus é muito claro. A Bíblia diz que Jesus está no clímax do seu ministério na Galileia. Imagine comigo. A Bíblia diz que ele vai andando pela Galileia, entrando nas sinagogas, que eram protótipo de planejamento das igrejas dos dias de hoje, e ele entrava nas sinagogas, abria a Bíblia e ensinava as Escrituras. Ele pregava sermões expositivos, mas ele pregava na praça pública o Evangelho do Reino de Deus, e ele curava toda sorte de doenças e enfermidades do povo, e consequentemente, amados irmãos, multidões andavam ao redor do Senhor Jesus. E a Bíblia nos conta a história então que ele olhou para aquelas multidões e viu aquele povo como ovelhas aflitas e exaustas. Eles estavam sofrendo, angustiados e oprimidos pelos sacerdotes daqueles dias. Eram como ovelhas que não tinham pastor, diz o texto. E a Bíblia diz então que Jesus se compadeceu, se condoeu, o seu íntimo se comoveu. E ele então chamou os discípulos e disse: olhem para os campos, a seara é grande, vocês trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Jesus se compadeceu, e a compaixão de Jesus, irmão, não o levou só a desafiar os discípulos, mas ele deu a sua vida na cruz para pagar os teus pecados e os meus. O que eu merecia sofrer no inferno, Cristo Jesus sofreu na cruz do Calvário. Nós merecíamos a ira de Deus, irmãos, mas ele se compadeceu tanto que deu a sua vida por nós. Como Isaías diz em 53:4, certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, nós fomos sarados, amados amigos e irmãos. Jesus Cristo, irmãos, teve compaixão de nós, dando a sua vida na cruz. E porque nós somos filhos dele, nós também teremos compaixão de nossos irmãos e de todos aqueles que estão ao nosso redor. E não daremos a vida na cruz porque ele já fez isso para salvá-los, mas anunciaremos o Evangelho a toda criatura e seremos instrumentos para dirimir a dor e o sofrimento dos que estão ao nosso redor, porque nós fomos objetos da compaixão de Deus. Nós seremos instrumento da compaixão de Deus para abençoar aqueles que tanto carecem da compaixão de Deus. Ó, meus irmãos, que Deus nos livre da frieza, da dureza. Irmãos, nós estamos tão acostumados a más notícias, que muitas vezes em algumas casas, as pessoas são capazes de jantar, ouvindo histórias de pessoas que deram tiros na cabeça de outros, que mataram outros, como se nada estivesse acontecendo. Parece que nós já estamos anestesiados. Há 150 anos atrás, se alguém ouvisse isso, amado irmão, enquanto estivesse comendo, a pessoa talvez deixaria até de comer. Mas você está tão acostumado a isso, que isso já não comove mais o seu coração. Então eu quero lhe desafiar nessa manhã a pedir a Deus: Senhor, dá-me um coração compassivo. Dá-me a bênção de ser como Jesus, que sentiu a dor do outro. Dá-me a bênção, Senhor Deus, de não ficar só na teoria. Dá-me a bênção, Deus, de ser bênção para quem está próximo de mim. E se o Senhor quiser, amado amigo e irmão, que você peça: Senhor, me mande para longe, para onde o Senhor quiser. Irmão, só pode fazer a obra de Deus quem se compadece, quem sente a dor do outro, quem sabe que aquele que não tem Jesus está caminhando, amado irmão, para o inferno e precisa da graça de Jesus. Ah, meu querido amigo e irmão, Deus só teve um filho e fez dele um missionário. Deus só teve um filho e fez dele um pregador. Se o filho dele deu a vida na cruz por amor de você, não será um privilégio dar a sua vida por amor do filho dele, para abençoar a vida de outros? O que você tem feito com a sua vida? Você tem sido bênção onde você está? Você tem se compadecido dos demais? Essa semana, irmãos, no nosso programa de rádio, eu não sei quem ouviu, eu entrevistei, dentre algumas pessoas, a nossa querida irmã Eleni Vassão. E como não ficar comovido quando Eleni conta que no hospital em que ela trabalha, no Hospital das Clínicas e no Emílio Ribas, ela
atendeu, amados irmãos, um traficante, um líder de gangue poderoso de São Paulo, chamado Branco Dinamite. E Branco Dinamite se converte ao Senhor Jesus. E então toda a sua gangue, amado irmão, vem ao Senhor Jesus, e ela começa na casa dela, com o marido dela, uma vez por semana, a discipular aquela gangue de traficantes, bandidos e assassinos. E, irmãos, e todos aqueles que estiveram ali no discipulado foram convertidos. E ela, na entrevista, contava que no espetáculo que teve no Mackenzie na terça-feira, ela foi lá e encontrou um daqueles ex-bandidos, ex-assassinos e traficantes, e ela o abraçou e ficou feliz porque aquele homem hoje é presbítero de uma igreja presbiteriana do Brasil. Quando a gente se compadece da dor do outro, e quando a gente começa a pensar no outro, a gente pode ser bênção para mudar a vida do outro. O que você tem feito para o Senhor, meu irmão? Você vive para o Senhor? Charles Stanley já disse muito bem: se Jesus Cristo é Deus, e Ele morreu por mim, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por Ele. Também o nosso querido Simonton, irmãos, formado em direito, amados irmãos, formado em pedagogia, amados irmãos, formado num dos melhores seminários teológicos da história da humanidade, aos pés de Charles Rod, de Archibald Alexander. Simonton foi formado no seminário de Princeton, e quando formado foi convidado para pastorear grandes igrejas dos Estados Unidos. Mas comovido por Deus, veio ao Rio de Janeiro, e alguém disse para ele: o que você vai fazer naquela cidade? Não tem saneamento básico. Ainda era a época, amados irmãos, que os escravos desciam do morro com os excrementos nos ombros para jogar no mar, e eram chamados de tigres, porque ficavam marcados com os excrementos dos seus senhores. A cidade do Rio de Janeiro era belíssima, amados irmãos, pela sua beleza natural, mas não tinha, amados irmãos, grande evolução comparado com o país no qual Simonton estava. E alguém disse para ele: você é maluco? Aquela cidade tem peste, aquele povo não tem tanta cultura assim. Você pode ter uma vida muito melhor aqui. Você foi convidado para assumir grandes igrejas nos Estados Unidos. Ele estava pregando numa igreja grande em Baltimore, irmãos. E Simonton disse: o lugar mais perigoso é o lugar mais seguro quando você está no centro da vontade de Deus. O lugar mais perigoso se torna o lugar mais seguro quando você está no centro da vontade de Deus. Mas eu não temo, irmão, em dizer também o contrário. O seu lugar seguro e tranquilo, preste atenção, pode se tornar o lugar mais perigoso se você estiver longe do centro da vontade de Deus. Que Deus nos dê corações compassivos em nome de Jesus. E Deus vai cuidar de nós, irmãos. Vai suprir todas as nossas necessidades. Que Deus te dê um coração compassivo em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Mas, irmãos, como ser usado por Deus? Interesse-se pelo povo de Deus, compadeça-se do povo de Deus, mas em terceiro lugar, ore pelo povo de Deus. Como ser usado por Deus? Ore pelo povo de Deus. Todo mundo prestando atenção aqui, Deus está falando conosco, vamos lá? Como ser usado por Deus? Você vai responder o ponto. Igreja Unida, como ser usado por Deus? Ore pelo povo de Deus. Repita comigo, vamos lá? Ore pelo povo de Deus. Vamos para o texto. Irmãos, Neemias faz uma oração e nós vamos caminhar aqui vendo algumas coisas nessa oração. Olhe comigo, irmão, a partir do versículo de número 5. Nós vamos olhar aqui. O texto diz aqui a partir do versículo 5. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias começa a orar, irmãos. E na sua oração, ele reconhece em primeiro lugar aqui no texto quem é Deus. Ele reconhece que Deus é Yahvé, Senhor em maiúscula, mas quem é esse Deus? É o Deus Altíssimo, o Deus dos céus. Mas mais do que isso, Ele é grande, Ele é o maior de todos, Ele é temível. Neemias, quando ora pelo povo de Deus, está nos ensinando a orar. Você tem que reconhecer que Deus é o Deus dos céus, que Deus é o Deus Altíssimo, que Deus é o maior que existe, que Deus é temível. Mas esse Deus, amados irmãos, é um Deus fiel. Veja a oração de Neemias, aprenda a orar com ele. Ele diz ainda no versículo 5, leia para mim o versículo 5, vamos ler todos, vamos lá? E disse, vamos: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele é fiel, Ele tem um pacto com o seu povo.
Ele fez uma aliança de abençoar seu povo. E ele disse que vai abençoar o seu povo quando o seu povo for fiel. E Neemias reconhece: o Senhor guarda a tua aliança, o Senhor cumpre a tua palavra para com aqueles que cumprem os teus mandamentos. Mas além, amados irmãos, de reconhecer a soberania, a grandeza de Deus e a sua fidelidade, Neemias, amados irmãos, clama para que Deus olhe para ele. Neemias clama ao Senhor. Ele diz aí no versículo 6, preste atenção comigo. Vamos ler comigo o versículo 6 todos? Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Pare aí. Ele clama a Deus, mas não só faz isso, ele persevera. Ele diz: Deus, olha para mim, Deus, olha aqui para mim, Senhor, estou aqui. Estou perseverando, Deus, estou orando todo dia, de manhã, à tarde, à noite, de dia e de noite. Então, ele reconhece a grandeza de Deus, reconhece a fidelidade de Deus, ele clama o olhar de Deus, mas ele também, querido irmão, querida irmã, persevera, é uma oração perseverante de dia e de noite, na presença de Deus. Mas no próximo, amados irmãos, na próxima ideia do texto, essa oração é uma oração que confessa os pecados do povo de Deus. O versículo na segunda metade diz assim, irmãos, eu vou ler: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Vocês, os 7. Neemias, irmãos, confessa os pecados a Deus. Ele confessa os pecados dele. Presta atenção, eu tenho pecado. Ele confessa os pecados da família dele, a casa de meu pai. Ele confessa os pecados de todo o povo de Deus. Todo Israel tem pecado contra ti. Então quem ora pelo povo de Deus vai reconhecer que Deus é grande, mas que Deus é fiel na sua aliança, vai perseverar de dia e de noite, vai clamar a atenção de Deus, mas vai confessar os seus pecados a Deus, porque esse homem sabe que Deus é santo, e para estar na presença de Deus nós temos que estar perdoados por Ele. Então ele confessa os seus pecados a Deus. Quem ora pelo povo de Deus tem que confessar seus pecados pessoais e também confessar a Deus os pecados de sua família, e também, por que não, confessar a Deus os pecados de sua igreja. Que Deus nos dê um coração quebrantado, que confessa os pecados a Deus. Mas aí, amados irmãos, Neemias continua orando, e na sua oração ele mostra que não é errado recordar as promessas de Deus. Muitas vezes nós presbiterianos achamos errado dizer: Deus, o Senhor prometeu isso e isso na tua palavra. Se Deus prometeu, irmão, Ele não acha ruim que nós oremos assim. Pelo contrário, a oração de Neemias é exemplo para mim e para você, para que nós aprendamos a orar como ele. Olha o que ele diz aqui a partir do versículo de número 8: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. O que Neemias está fazendo, irmãos e irmãs? Citando Deuteronômio 30, de 1 a 5. Ele está orando e falou assim: Senhor Deus, o Senhor se lembra? O Senhor disse que quando a gente pecasse, o Senhor ia nos mandar para o exílio. Essa parte o Senhor cumpriu. Agora tem outra parte. O Senhor disse que quando a gente se convertesse, a gente se arrependesse, a gente mudasse de vida, o Senhor ia nos trazer de volta. Então Deus, aqui estamos nós humilhados, eu estou aqui pedindo perdão, todo mundo se arrependeu, agora é com o Senhor. Lembra-te de nós. Ele relembra as promessas de Deus. Irmãos, se nós queremos aprender a orar pela igreja de Deus, se nós queremos orar pela nossa própria vida, não há nada errado em orar conforme a palavra de Deus, relembrando todas as promessas que Ele realizou para cada um de nós em sua palavra. Mas na sua oração nós aprendemos mais com Neemias. Ele relembra o amor de Deus pelo seu povo. Ele diz assim no versículo 10: estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder, e com tua mão poderosa. Deus, o Senhor salvou esse povo,
Muitas vezes, irmãos, quando eu oro pela minha vida e quando eu oro pela vida de vocês, eu digo: Senhor, nós somos pecadores. Há muita coisa errada que precisa ser mudada. Mas o Senhor se lembra que o Senhor deu Jesus foi por esse povo. O Senhor deu Jesus para morrer por mim. O Senhor resgatou esse povo com mão poderosa. Então se lembre na sua oração que Deus salvou a sua vida. E se lembre que a igreja é comprada pelo sangue do Senhor. E fale isso com Deus nas suas orações. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de amor e Deus ama o seu povo. E quando você invoca o amor de Deus conforme a palavra de Deus, Ele há de responder às nossas orações. Ah, meu querido amigo e irmão, Neemias diz: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração dos teus servos e do teu servo, que se agradam de temer o teu nome. Como ser usado por Deus? Ore pelo povo de Deus. Eu quero lhe perguntar nessa manhã: como é que está a sua vida de oração, meu irmão? Você tem vida de oração? Se você crê em Deus e crê no poder de Deus, não dá para viver sem orar. Agora, se você não ora, meu amado irmão, talvez no fundo do seu coração você acha que você tem um braço muito forte. E usando a linguagem futebolística brasileira, você mata no peito, sai driblando todo mundo e resolve a situação sozinho. Você é o cara espiritualmente falando. Até que o Senhor faz com que você bata a cara na porta, e aí você entende que você não é nada, e você começa a orar. Eu quero dizer para você o seguinte, irmãos: um dos sinais de quem é salvo é que essa pessoa ora. É porque ela entende que ela precisa de Deus, que ela depende de Deus, que ela carece da graça de Deus. Como é que está a sua vida de oração, irmãos? Irmãos, todas as vezes que grandes coisas aconteceram na igreja, foi por causa da oração. Irmãos, no ano de 1999, quando estava preparando meu coração para ser pastor no Chile, eu vi, amado irmão, eu li num livro a história de que um grande teólogo americano da época dos puritanos, no final da época dos puritanos, Cotton Mather, foi consultado sobre algo que acontecia nos Estados Unidos nos seus dias. Até aquela época, eram as colônias inglesas da América, cada casa construída pelos colonos tinha sempre um quartinho de oração. E aí perguntaram para o grande teólogo e pastor de Boston, reverendo Cotton Mather, o que aconteceria quando os americanos em suas casas deixassem com seus arquitetos de planejar os quartinhos de oração. E Cotton Mather disse: amado amigo e irmão, no dia em que nossas casas não tiverem mais quartos de oração, será a ruína moral e espiritual da nossa nação. E aí, irmãos, para completar, eu fui ouvir o reverendo Wilson de Souza Lopes pregar num evento aqui em São Paulo, e ele dizia: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E quando o meu presbitério me mandou para o Chile, um pastor mais velho me abraçou e falou no ouvido, falou: filho, o segredo é a oração. E quando nós tivemos nosso primeiro apartamento em Santiago, Cleuzinha há de se lembrar muito bem, era um apartamento novo, gostoso, tinha 3 quartos, 2 banheiros, só para nós dois. E o quartinho do meio, irmãos, era o quartinho de oração. Ah, quanto choro, quanta dor, quanta alegria, quanta lágrima, quantas respostas nós obtivemos por causa daquele quartinho de oração. Não estou dizendo que você tem que ter um quartinho de oração na sua casa. Se tiver, é bênção para você. Talvez sua casa não tenha nem tamanho para isso. Mas significa, irmãos, que oração tem que ocupar um lugar principal na nossa vida. Oração é tremendamente importante. Jesus, irmãos, que é o próprio Deus, se levantava de madrugada, ia para lugares desertos, e quando estava em Jerusalém, ia para o Getsemane e orava. Preste atenção, Ele é Deus. Ele orou quando foi batizado, o Espírito veio sobre Ele. Ele orou no meio do seu ministério, Ele disse aos discípulos que orassem. Ele orou até na cruz, amado amigo e irmão. Se nós queremos ser usados por Deus, nós temos que aprender com o nosso Senhor Jesus. Sabe por que os discípulos que antes não oravam nada se tornaram homens de oração? Porque eles aprenderam a orar com Jesus. E se nós queremos ser uma bênção nas mãos de Deus, nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Não há ninguém que faça uma diferença no mundo espiritual. Não há ninguém, amado irmão, que cause impacto na vida de outros. Não há ninguém que seja instrumento de transformação, se não tem uma séria vida de oração. Nós falamos mal do nosso Brasil. Nós reclamamos das circunstâncias, mas nós temos orado, amados irmãos.
A igreja do Senhor tem orado nesse país. E muito do que tem acontecido nesse país é resposta de oração da igreja. Mas você tem orado ao Senhor? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que nós entendamos que vida cristã não é brincadeira. Que nós sejamos homens e mulheres que se dedicam seriamente à oração. Oração é ministério. Oração é privilégio. Oração é oportunidade de derramar a sua alma na presença do Senhor. Que você saia daqui hoje e diga: pastor, eu agora vou tirar pelo menos 20 minutos, meia hora do meu dia para orar todo dia. E quando eu puder, eu vou estar aqui quinta-feira, 7 horas, buscando o Senhor em oração. E quando der certo, sábado, 7 horas da manhã também. E quando eu tiver tempo livre e souber que tem alguém juntando para orar, estou lá dentro. Eu quero a bênção, a presença, o poder, a unção do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu preciso de oração. A igreja coreana até hoje cresce mesmo depois do avivamento, porque é uma igreja de oração. Que Deus faça de nós uma igreja de oração, em nome de Jesus. Mas como ser usado por Deus? Em último lugar, o nosso texto diz: disponha-se nas mãos de Deus. Versículo de número 11. Nós já estamos no último argumento do sermão. Versículo de número 11. Leamos todos, irmãos, juntos, o 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem, nesse tempo. Eu queria contar para você, irmão, que Neemias é uma das inspirações do meu ministério. Neemias é um dos líderes espirituais com os quais eu me identifico com toda a minha alma e o meu coração. E Neemias, irmão, estava muito bem de vida, morando num dos melhores palácios do mundo, e não precisava fazer nada por ninguém. Mas esse processo em que Neemias faz essa oração que eu li com vocês, foi um processo de mais ou menos 4 meses. Ele começou a orar, amados irmãos, lá no mês de Quisleu, e foi orando até o mês de Nisan. Sabe até quando ele orou? Até agora, final de março e princípio de abril. Ficou orando 4 meses. E sabe o que aconteceu? Aconteceu no coração de Neemias aquele fenômeno que eu digo a vocês muitas vezes já aqui, que a oração não muda Deus, a oração muda o nosso coração. Neemias resolveu deixar o seu cargo de copeiro do rei, resolveu deixar o seu alto posto e a sua comodidade, e enquanto orava, foi convencido pelo Espírito Santo de Deus a dar a cara para bater, a abrir mão da sua comodidade, a enfrentar momentos de lutas, para ir a Jerusalém, reedificar a muralha e ser um líder espiritual que era instrumento de reavivamento no meio do povo de Deus. Neemias se dispôs nas mãos do Senhor. E se eu e você queremos ser usados pelo Senhor, nós precisamos nos dispor, amados irmãos, nas mãos de Deus. Nós precisamos entender, amados irmãos, que mais do que semear para aqui, temos sim que semear aqui, mas temos que semear, amados irmãos, para a eternidade, porque nenhum dos tesouros que nós conquistamos aqui, nós levaremos para a eternidade conosco, mas os tesouros nos quais investimos a nossa vida, nós levaremos juntos, amados irmãos, para a eternidade, para a glória e honra do nome de Jesus. Que bom, amado irmão, é quando você encontra alguém, e essa pessoa vira e fala: olha, eu vim a Cristo através daquele testemunho que você deu. Eu vim a Cristo através do sermão que você pregou, assim, assim, ali, além que você nem imaginava, amado irmão. Há tantos anos atrás, você estava num lugar, pregou um sermão para o povo servir a Deus, e eu fui chamado para o sagrado ministério, e hoje sou pastor. Ouvir essas coisas, amados irmãos, é maravilhoso demais, porque você está dedicando a sua pequenina vida para anunciar Cristo, e a vida de Cristo, amados irmãos, muda a vida das pessoas. E você, quando usa a sua vida nas mãos de Deus para servir a Cristo, você semeia para a eternidade, você não semeia somente para a temporalidade. Você quer ser uma bênção nas mãos de Deus, amado irmão? Você quer ser usada pelo Senhor, minha querida irmã? Disponha-se nas mãos de Deus. Diga: Senhor, toma o controle da minha vida, realiza na minha vida aquilo que o Senhor quiser, não o que eu quero, Senhor.
O Senhor é o dono da minha vida, o Senhor deu Cristo por mim. Então o Senhor dirige a minha vida como o Senhor quiser, para onde o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. E você vai ver, meu irmão, Deus usar a sua vida para a glória e honra do nome de Jesus. Deus faz coisas que a gente não imagina. Há um mês atrás, irmãos, para a glória e honra do Senhor Jesus, recebi um vídeo de uns irmãos pastores lá do norte de Goiás. Fui pregar numa conferência lá, da Reforma. Um evento, eles tinham mais de 1.500 pessoas lá. Sino do Araguaia, Tocantins, na cidade de Uruaçu. E pregando uma mensagem como essa a vocês, contei aquela história de Moody que eu já contei para você. Que Moody ouviu: o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de homens e mulheres totalmente entregues em suas mãos. E para a glória do Senhor Jesus, o presidente do Sino do Bota aqui, está vendo aqui esse presbítero aqui? Ouviu aquele sermão e hoje está se preparando para servir a Deus no ministério, para a glória e honra do nome de Jesus. Deus pode usar você, meu irmão. Deus pode usar você. Presta atenção, mãe, no que eu estou falando aqui é muito sério. Meu avô era um homem da roça, já está na glória. Minha avó tem 4ª série, irmãos. Vocês nunca vão conhecê-los, talvez. Mas eles foram um instrumento de Deus para abençoar a minha vida e me trazer para Cristo Jesus. Pai, você pode ser uma bênção na vida do seu filho. O que você está fazendo com essa oportunidade que Deus te deu? Ah, pastor, já criei, os meninos estão desviados. E vovô e vovó, para que você acha que Deus criou você? Além de dar doce, fazer essa meninada brincar e sorrir, Deus colocou você para colocar Jesus no coração desses meninos. Está na hora de orar, vovó. Está na hora de falar de Jesus para esses meninos. Está na hora de dizer para sua filha: deixa eu levar os meninos para a igreja, para eles ouvirem a palavra. Você pode ser uma grande bênção nas mãos de Deus. Você pode dizer: pastor, já me aposentei. Que bom, meu irmão, agora você tem tempo e tem dinheiro. Louvado seja Deus. Você pode ser missionário e pregar o evangelho onde Deus mandar. E não precisa de sustento de ninguém. Então, hoje o desafio a você é o seguinte: o que você vai fazer com a vida que o Senhor te deu? Você quer ser usado por Deus? Se interesse pelo povo de Deus. Compadeça-se do povo de Deus. Ore pelo povo de Deus. Disponha-se nas mãos de Deus. O Senhor está chamando você para se envolver na sua obra. Qual será a sua resposta? O alarme já está tocando. Diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Oremos ao Senhor. Quero convidar você a dizer: Senhor, quero ser uma bênção nas tuas mãos. Eu quero ser usado. Eu quero fazer a diferença nesse mundo. Eu quero pregar o evangelho, eu quero discipular pessoas, eu quero anunciar Cristo. Eu quero ser uma bênção nas mãos de Deus. Se você ouviu essa mensagem e Deus falou ao seu coração, onde você está, coloque-se de pé. Eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Que você seja uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. Se você quer dizer: Senhor, eu estou aqui, usa a minha vida, fique de pé. Eu quero ser um vaso de bênção. Eu quero ser usado pelo Senhor. Querido Deus, eterno Pai, o Senhor olha para o teu povo. O Senhor se compadece do teu povo. O Senhor conduz a vida do teu povo. Nós nos colocamos em tuas mãos, Senhor. Toma a nossa vida, usa-nos, eis-nos aqui. Cristo deu a vida por nós, para que não vivêssemos para nós, mas para que vivêssemos para Ele. Pois aqui está a nossa vida, Senhor. Toma-nos em tuas mãos e usa-nos, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Usa esses irmãos e irmãs nos seus lares.
Usa os que o Senhor quer que se separem para as missões. Usa os que o Senhor quer usar aqui na igreja, ou aqueles que o Senhor quer usar para discipular nos seus trabalhos ou onde estiverem. Mas que nós deixemos de viver para nós, e que nós vivamos por aquele que por nós viveu, morreu e ressuscitou. Eis aqui a nossa vida, Senhor. Usa-nos, nós oramos, em nome de Jesus. Amém.